ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Estava só chorando, me dá um controle aí emocional, porque não pode, né? A gente sabe que a gente tem que pregar a palavra do Senhor, mas a palavra de Deus fala tanto comigo, irmãos. Eu fico assim, meu Deus, eu não tenho mais nada que pedir para o Senhor, né, nessa vida, porque Jesus, ele falou, se alguém quer gloriar em alguma coisa, glorie em me conhecer, né? Conhecer a Deus que ele me enviou. E a gente que conhece, né, a palavra de Deus, eu costumo dizer que é um privilégio a gente bater no peito e dizer, eu sou cristão, né? Jesus me lavou, Jesus me comprou, me tirou do mundo. Ou eu nasci no berço evangélico, graças a Deus, né? Alguns podem dizer. Aleluia. Outros veio do mundo, mas hoje pode bater no peito e dizer que foi escolhido por Deus, porque Ele mesmo fala, não foi vocês que me escolheste, mas sou eu que escolhi a vós, né? E vos designei para ser os meus, né, minhas testemunhas vivas na terra. E eu costumo dizer que é um grande privilégio. E cada oportunidade que eu tenho, eu fico feliz com o Senhor, né? Porque é algo maior, né, que Ele coloca nas nossas mãos. E pregar a palavra de Deus não é fácil, né? Porque você não pode subir no altar e sair dizendo qualquer coisa, né? A gente não pode sair, eu acho que tem que pregar isso, eu acho que tem que pregar aquilo. Não, você vai pregar aquilo que a igreja precisa ouvir. Não é o que o pregador quer falar, não é o que o irmão quer ouvir, mas é o que a igreja precisa e o que Deus quer falar. E eu tenho um negócio comigo que todas as vezes que eu vou pregar, eu não pego a Bíblia e abro, não. Às vezes eu estou no trabalho, lavando louça, estou em casa lavando louça, estou no trabalho, trabalhando, e aí eu recebo um convite, igual eu recebi do pastor, e aí eu começo a matutar na cabeça, Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue? E eu começo a lembrar de passagens da Bíblia, né? Obrigada. E eu começo a lembrar sobre coisas, né, que eu já li, e o Senhor começa a falar ali tremendo comigo, Ele começa a me dar a palavra. E aí então eu chego em casa, pego e abro a Bíblia e vou só estudar, né, sobre aquilo que o Senhor já me deu. E essa palavra é uma palavra muito forte, né? Não foi diferente. Eu estava no meu trabalho perguntando a Deus o que eu ia pregar. E de repente o Senhor falou comigo, né, sobre o servo do pecado, né? Aquele que comete o pecado, o servo do pecado. E aí eu peguei na Bíblia e fui estudar. E eu trouxe um pequeno resumo, eu não quero enfadar demais os irmãos. E eu quero que os irmãos se coloquem de pé e abram na Bíblia em João capítulo 8, versículo 34. Para quem não me conhece, né, eu sou a missionária Lenilda, irmã Lenilda, e eu fui criada aqui em Tuiutaba, mas um certo tempo o Senhor me levou para Brasília. Eu fiquei 10 anos lá, né, em Brasília, vim chorando para cuidar da família, cuidar de uma irmã minha que é especial, cuidar da minha mãe. Eu vim chorando lá de Brasília, mas eu vim para aqui para Tuiutaba, porque Brasília é cidade boa para servir a Deus. Brasília é cidade de profeta, é cidade, né, abençoada, tanto para a vida
pecado. Amém. Glória a Deus. Eu quero que, se os irmãos não conseguirem entender, né, a mensagem que eu vou pregar aqui nessa noite, eu peço que os irmãos fiquem apenas com esse versículo, João 8:34, e guarde bem no coração esse versículo. Né? Todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. E eu quero deixar aqui para os irmãos uma pequena introdução, onde que fala o significado do pecado, né? O que é o pecado, né? Para os irmãos entenderem nessa noite aonde eu quero chegar. Desde o início, né? Quando o Senhor Jesus fez o homem, fez a mulher, ali no Jardim do Éden, eles ali habitavam no jardim, na maior inocência, não tinha pecado, não tinha maldade, era ali as primeiras vidas, Adão, depois em seguida Eva, e a palavra do Senhor fala que ao cair da tarde, toda a tarde, Deus ele vinha se encontrar com Adão, e ele conversava ali com Adão, uma conversa de amigo, eu creio, né, toda a tarde, e passava instruções para Adão, conversava com Adão, naquela época não havia pecado ainda, e tudo bem. E quando passava o tempo, Deus ia, subia e Adão ficava, e Deus começou a observar que Adão estava só, e falou: eu vou fazer uma disjuntora para Adão, para que ele não fique só. E aí o povo já conhece a história, né? Veio Eva da costela de Adão. E aí passa um tempo, aquela conversa todo dia de Deus com Adão. E a palavra do Senhor fala que um certo dia Deus vira as costas e sai. E quem chega no jardim? A serpente. O pecado em forma, né, de animal ali. Chega ali naquele jardim onde não tinha pecado, onde não tinha treva, tinha apenas luz. Essa serpente chega e começa a se andar, querer caçar conversa com ela. E aí ela, com aquela sagacidade dela, começa a falar: ai, o que ele falou para você? Que você não pode comer da árvore que está no meio, no centro do jardim. E ela fala: e por que você não pode comer dessa árvore? Aí ela responde para a serpente: porque o dia que a gente comer dessa árvore, a gente morre. E a serpente, ela pega uma meia verdade, ela começa a trazer uma mentira em cima daquela verdade, irmão. Eu quero desde já deixar claro para os irmãos que toda mentira ela tem um resumo de uma verdade, ela tem um pedaço de uma verdade. Só que a mentira é uma verdade distorcida. E desde já eu quero dizer para os irmãos: cuidado. E aí ela fala: não, você não vai morrer não, bobo. O dia que você comer dessa árvore, você vai ter conhecimento do bem e do mal, você vai ser inteligente, você vai saber todas as coisas sem precisar perguntar para o seu Deus. E ali eu creio que não foi só uma vez, eu creio que ali ela começou a todo dia ali falar no ouvido da Eva, até que chega um dia que Eva vai, pega, mostra daquela fruta, e em seguida dá para Adão. E aí começa toda, né, a história que os irmãos já conhecem do pecado no jardim. E eles são expulsos ali do jardim. E começa o pecado no mundo. Eu quero deixar aqui o que é pecado. Pecado é a desobediência. Pecado é você errar o alvo. Deus fala para você: ó, você tem um alvo, você vai seguir nessa direção, você vai fazer tal coisa do jeito que eu quero. E a pessoa fala: não, eu vou para esse lado, porque esse lado é melhor. E o Senhor está dizendo: não pegue, porque você vai errar o alvo, você vai ficar sem direção. E foi o que aconteceu ali com Adão e Eva, quando eles pegam, eles são expulsos do jardim e começam a louca caminhada, sem a presença ali de Deus toda a tarde, sem aquela conversa de amigo ali todas as tardes, que outrora eles tinham, agora eles não têm mais, não têm direção. E, irmãos, uma pessoa sem direção, eu quero dizer para os irmãos, não é fácil você andar sem direção. É como um vento que bate uma folha seca, que joga você para um lado, joga você para o outro, você não sabe para onde vai.
Mas em Gênesis tem também falando sobre o pecado. Quando acontece o primeiro assassinato, Gênesis 4:8, quando Caim mata Abel, e Deus ali ele fica triste, e ele pergunta onde que está o seu irmão, e ele responde: eu sou guarda do meu irmão por acaso, eu sou segurança do meu irmão por acaso. E ali, irmãos, a gente já vê ali que a vida com Deus já era uma coisa totalmente sem respeito, porque tem um pregador, não sei se é o Marcos Feliciano, que ele fala sorrindo com ironia. Ele fala: se fosse eu. Quando Deus perguntou cadê Abel por Caim, ele falou: eu sou guarda de Abel, eu tacava fogo nele. Mas o ser humano é assim, o ser humano é tudo no supetão. E ele começa ali a responder: eu sou guarda do meu irmão, não, vai procurar você. E ele fala: eu sei onde ele está, porém eu quero ouvir da tua boca onde foi que você pecou. Eu quero ouvir da sua boca onde foi que você errou. E muitas das vezes, irmão, Deus faz isso comigo, com você. A gente pega, a gente chega na igreja com cara de irmão, e o Senhor usa os vasos e fala: arrepende, porque você está errando algo, você está sem direção. E a gente torce o bico, e a gente sabe muito bem onde que é o nosso ponto que a gente precisa melhorar. E parece que aquilo ali fica engasgado na nossa garganta, e a gente não confessa o nosso pecado perante o Senhor. E a palavra do Senhor fala: qual pecado que não é perdoado, senão que não é confessado. O pecado que não é confessado, irmão, ele ingessa os ossos, ele causa câncer. A mágoa, a falta de perdão, os males mais que está matando é a falta de perdão, está causando câncer nas pessoas. E as pessoas não sabem, as pessoas acham que é tudo espiritual, mas não é. A falta de perdão causa câncer também, a mágoa causa úlcera. E muitas das vezes a gente quer levar também tudo para o espiritual, e o Senhor está dizendo: é apenas um pedido de perdão, porque você não perdoa o seu irmão, porque você não perdoa quem te feriu. Porque muitas das vezes perdoar dói, irmão. E às vezes é alguém que a gente fala: não fui eu que feri, foi ele que me feriu. Aí o Senhor está dizendo para mim, para você nessa noite: vai lá e pede desculpa, pede perdão. Porque, irmão, quando é a gente que feriu alguém, que a gente vai lá e pede perdão, a gente fica envergonhado. Aí quando é alguém que feriu a gente vai lá e pede perdão por alguma coisa. A pessoa baixa a cabeça e fala: nossa, o que eu fiz? Eu é que tenho que te pedir perdão. Então a gente quebra um gelo, aquela casca dura que a gente criou ali, uma relação ali pessoal com alguém, que a gente tem que vir pedir perdão. É fulano, não é. Jesus, ele morreu por mim e por você. Ele é que não tinha pecado algum. Ele que não devia ter morrido, mas ele morreu por nós. Ele morreu com o poder e tudo. Se ele fosse reivindicar, irmão, tudo que ele passou, justamente por mim e por você, eu creio que nem sequer uma unha da gente não teria santidade para pagar o que o Senhor Jesus. Porque quando a gente pensar, a gente peca. O ser humano é terrível. A gente respira pecando, a gente acorda pecando, a gente pensa pecando, a gente come pecando. O ser humano ele já foi feito no pecado. Mas eu quero te dizer que a nossa história ela não parou no pecado. Aleluia. E por mais que lá no nosso origem teve pecado, o pecado veio para um homem. Eu quero te dizer também que a salvação veio para um homem, por meio de Jesus Cristo. Ele é a boa notícia no meio do mundo que está um caos, no meio de um mundo cheio de pecado. Jesus é a boa notícia. E se você está aqui nessa noite, você é mais que privilegiado. Você está aqui limpinho, sentado comigo nessa cadeira, ouvindo que Jesus te perdoa, ouvindo que Jesus te quer, que Jesus te cura, que Jesus te purifica de todo mal. Se apenas você abrir o seu coração e perdoar, amar o teu próximo, é apenas isso que o Senhor quer. Então, irmão, ali Caim mata Abel, e aí começa o primeiro assassinato da terra. Aleluia, glorifica ao Senhor nessa noite. Em Gênesis
sempre se arrepende de ter formado o homem e a mulher. E você pensa, para Deus, um Deus tão amoroso, chegar a esse ponto, se arrepender de ter criado o homem. O mundo estava pior do que era Sodoma e Gomorra. Você estudar a história de Sodoma e Gomorra, você não tem Chico Grosso que ganha. Não tem Cidade Alerta que ganha de Sodoma e Gomorra, não tem São Paulo, não tem Carnaval. Sodoma e Gomorra era coisa terrível, maligna. Mas o mundo aqui não está por fora não desses pecados. A gente também está só Jesus na casa. Aleluia! E aqui, no meio de tanto pecado, desse cenário de imundícia, desse cenário de Sodoma e Gomorra, onde Deus estava arrependido de ter formado o homem, Ele olha para a terra e Ele encontra um homem. Aleluia! Eu quero te dizer que não é preciso de muito. Aleluia! Muitas das vezes a gente fala, eu estou no meio de uma escola, estou no meio de uma faculdade, no trabalho, que é homossexualismo, é maldade, é falsidade. E o que é que eu vou fazer no meio desse povo? E o Senhor fala, eu só preciso de um. Aleluia! Aqui em Gênesis 6, do 8 ao 9, fala que ele olhou para a terra e viu que Noé era um homem justo. Noé andava com Deus. Ainda tinha esperança de salvação. Através de um homem ali, Deus começa a trabalhar novamente sobre a história da humanidade. E a Bíblia fala que Deus começa ali a criar aquela arca, aquele projeto daquela arca, e fala, meu servo, eu vou destruir esse povo e eu vou formar um novo povo, uma nova semente através de você. Você vai ser uma semente que eu vou lançar sobre essa terra novamente. E os irmãos já conhecem a história, que Noé faz a arca, né? Ele fica ali quase 99, 100 anos fazendo aquela arca, e o povo não acredita que aquela terra ia inundar, que Deus ia destruir a terra. Quando pensa que não aconteceu o dilúvio e apenas Noé e sua família foi salva. E aqui eu entro na minha pregação, aonde começa a minha e a sua história, que somos os descendentes ali de Noé, somos a boa semente, a qual o Senhor poupou, a qual o Senhor falou, eu vou lavar, eu vou buscar, eu vou redimir, eu vou mandar o meu filho Jesus, e eu jamais vou destruir essa terra novamente. Aleluia! E quando ali Noé termina, ali que ele chega ali naquela terra, a Bíblia fala que aparece o arco ali de Deus e ele faz uma promessa que não ia destruir com água. E aí mais pra frente a terra começa a se encher, a terra começa a povoar e os anos vão passando. E Jesus ele desce na terra e ele escolhe Jerusalém, a cidade amada de Deus, a cidade amada onde ele se encarnou, aonde ele fez ali uma promessa para aquele povo, um povo eleito, um povo judeu. Mas foi um povo também que começou a se perder. Era um povo que começou ali com a religiosidade, começou a buscar apenas o que era da terra, idolatria. E a palavra do Senhor fala que eles começam a pecar contra Deus, e pecava, Deus mandava o profeta, eles voltavam, pecava, Deus mandava o opressor, vinha o profeta, eles voltavam para Deus, e estava aquela bagunça, aquela confusão, aquele vai e vem, irmão, que coisa terrível é quando a gente está assim na presença de Deus, quando